Quanto tempo sem vitória, hein? Quanto tempo sem vitória. Que vitória importante do Barcelona, 1-0 em cima do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que a gente falou ontem, não disputou a posse de bola com a gente, não chegou a disputar não. Mas é um time que melhorou muito a sua faceta ofensiva, é um time que pressiona bem. Barcelona conseguiu 3 pontinhos de ouros, eu diria que 3 pontaços, e a gente vai passar uma segunda-feira em paz, depois de muitas semanas aí, né, Giovanni? Que vitória importante. 3 jogos que a gente não tinha essa sensação de dever cumprido. Foi um jogo perfeito? Não, não foi. O Atlético de Madrid dificultou muito o nosso jogo e nós também. E vamos falar aqui porque a gente também dificultou o nosso jogo. Sim. Mas o mais importante eram os 3 pontos. Essa vitória pode mexer no psicológico do time, que a gente tem Raio Vallecano fora, que é um confronto muito difícil, e Bet em casa no final de semana. Então a gente tinha que ter um pouco mais de margem. Mas vamos embora. Pessoal, se você está vendo esse vídeo, curte. Não custa. Ajuda a gente. Curte aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora. Roda a vinheta. Vitória muito importante do Barcelona, pessoal. Gol de Ferran Torres com assistência de Rafinha. Olha só, gol de Ferran Torres com assistência de Rafinha. Nossa, que jogo complicado. Que jogo complicado. Como o Giovanni estava falando na intro, o Atlético de Madrid dificultou pra gente e a gente também dificultou o nosso próprio jogo em algumas coisas. É impressionante. Eu não sei se é o aspecto mental, eu não sei se é essa pressão de reta final do campeonato. É impressionante o tanto de bola boba que o Barcelona chega e devolve para o adversário. Um lançamento simples, sem ninguém pressionando, o jogador joga na linha lateral, um domínio numa zona que não tem pressão. Nossa, hoje teve muitos erros que o nosso jogo é um jogo de continuidade, pessoal. A jogada vai subindo em bloco, se associando. Se a jogada é quebrada no meio, muda toda a estrutura. Por isso que a gente carece tanto de De Jong quando não está, com Pedro quando não está, porque o nosso jogo passa pela excelência e hoje a gente perdeu umas bolas boas. Com 1 minuto de jogo, o Busquets já estava meio sonolento, quase a gente toma um... Meu Deus do céu. Fala aí, Giovanni. Não, aquilo ali foi caótico. Caótico. Uma bola que parecia ser uma bola simples. Não é que seja simples, tá? O jogador tá de costas. Tu vê na imagem tem 3 jogadores na caça dele. Só que é o Busquets. Desculpa, a cobrança do Busquets tem que ser uma cobrança diferente, porque é um jogador diferente. E sabe que está numa zona de campo que não pode cometer erros. Sim. Ele comete o erro, Correia coloca a bola pro Griezmann, bola na travessão. Com 2 minutos de jogo, Pô, 1 minuto. já pensou? Se a gente toma aquele gol, acabou o jogo. Acabou. Porque a É, gente não ia ter mais transição com espaço nenhuma. Simeone não ia deixar. a gente falou ontem que não sabia como criar superioridade nessas linhas do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid mostrou mais uma vez a sua competência, um time muito compacto em todas as linhas. A gente estava imaginando assim, tomara que Xavi tire um coelho da cartola e assim, não conseguimos identificar nada de absurdo. Porém, teve mudanças na escalação aí. Jogamos hoje com 3 atacantes. Dá uma passadinha na escalação para vocês. Ter Stegen, Koundé, Araújo, Marcos Alonso, Baldé, De Jong, Busquets, Gavi, Rafinha, Lewandowski e Ferran. Ninguém acertou a escalação. Eu acho que muito também por culpa da gente, né, Giovanni? Que a gente falou que talvez Pedri começaria e não foi o caso, né, velho? Pedro e muita gente colocou o Eric Garcia. Eric Garcia não Eric está tendo Garcia minutos, não está tendo não é a oportunidades. primeira opção, é. As chances que ele teve de jogar, o Xavi optou pelo Alonso. Então, acho que num jogo desse não fazia muito sentido o Eric sair jogando. Eu acho que a única adaptação que o Barcelona fez ao jogo foi o posicionamento de Ferran e de Lewandowski. Apesar de ter um trio de ataque, o Lewandowski jogou mais pelo lado esquerdo, não como um ponta, mas como um atacante ali pelo lado esquerdo, e o Ferran um pouco mais centralizado. Foi a única adaptação que eu vi de posicionamento. Sim, realmente é aquela coisa que às vezes a gente fala, né, do ataque do Barcelona. Um tem que ser o cara da largura, o atacante ali, o centroavante mais móvel e o cara da esquerda jogando como um segundo atacante, né? Eu não sei porque Xavi optou por Ferran Torres. A gente não tá vendo o treinamento do dia a dia, o Ansu Fati. Eu acho que às vezes até pelo aspecto físico também, o embate físico contra o Atlético de Madrid é sempre muito pesado. E Ferran Torres foi coroado hoje com um gol, uma finalização atacada de bilhar ali, até surpreendeu a gente, né? Porque
realmente, gente, nossos jogadores não estão finos no ataque, a gente sempre reclama aqui, e conseguiu o gol ali nesse tipo de jogada, já estava falando, foi uma ligação direta assim ali de Araújo para Rafinha, mas o cara que estava para fazer o gol foi Ferran e não Lewandowski, baseado nesse posicionamento aí, um Lewandowski que errou muito hoje, hein? Um Lewandowski que errou muito hoje, a gente vai falar mais sobre isso, mas o Ferran que estava lá para guardar. O Lewandowski fez opções erradas hoje, né? Ele domina uma bola, primeira jogada de ataque do Barcelona, um lançamento, um passe, não foi um lançamento porque não era tão longo, um passe pelo alto do Araújo, ele domina, vira em cima da defesa do Atlético, deixa o jogador do Atlético no chão, podia ter chutado, tentou mais um corte. Dentro da área do Atlético, fazendo uma linha de 5, mais 2 meio-campos entrando na área para defender, não ia ter como ele finalizar aquela bola limpa. Ele já cortou, chuta. Aí ele tenta mais um corte, fecha um 2. E aí já era. Jogada boba perdida. A gente está esperando a melhora dos jogadores que não estão muito finos, e agora a gente tem um Lewandowski que não está fino. Em vez de ter impulsionado os outros jogadores, é os caras que deu uma recuada no jogo de Lewandowski. Mas a gente às vezes critica muito jogadores aqui da gente, principalmente jogadores do setor de ataque, não estarem finos. Mas hoje a gente tem que deixar um momento reservado aqui para Rafinha, de agradecimento a Rafinha hoje, porque a entrega de Rafinha, a dedicação de Rafinha desde o minuto 1, mesmo dobrando posição em cima dele, triplicando posição em cima dele, hoje foi um jogador elétrico, um jogador ativo e o melhor jogador da partida na nossa visão. Eu acho que foi eleito também até pela transmissão, né, Giovanni? Foi eleito até o SofaScore, ele está com a nota maior, 7.7, segundo o SofaScore. Hoje ele arriscou, tentou drible, acertou drible, errou drible, tentou chute, deu passe, fez assistência. A gente não gosta, tá? A gente não gosta de coroar uma exibição de um atleta por gol ou assistência, porque fica parecendo oportunismo. É verdade, mano. Tanto que no El Clássico, quando o Sérgio Roberto fez o gol, a gente falou. Eu falei com o Fagundes, eu falei, eu não queria que o Sérgio Roberto tivesse feito o gol. Podia ter sido qualquer outro jogador, porque ele estava jogando bem. Sim. E aí falar do Sérgio Roberto parece que foi só pelo gol. O jogo hoje do Rafinha foi importantíssimo, porque ele é um jogador que não desiste, é um jogador que corre o tempo inteiro, é um jogador que ajuda na defesa, que apoia no ataque, corre, dribla, tenta, e era isso que estava faltando. Sim. A gente quer que ele acerte, óbvio, mas a gente quer que ele tente. Se ele não tenta, ele não vai errar, mas também não vai acertar nada. Sim, a gente precisa que ele tenha confiança para tentar ir começar a acertar, para criar aquela confiança e o adversário começar a ficar com medo. Um detalhe, viu? Um detalhe muito importante, a gente não pode deixar de citar também que Rafinha, se jogasse em qualquer outra liga e tivesse acontecido as coisas que aconteceram com Rafinha hoje, Rafinha tinha expulsado 2 jogadores adversários. 2 jogadores adversários. Uma naquele contra-ataque lá, que o jogador... Como é que o VAR não chama? Savic... Foi Savic que acho que foi o Savic. Deu entrada nele. Como é que o VAR não chama naquela bola? E depois aquela pisada no tornozelo dele. Se fosse em outra liga, né, Giovanni? Giovanni, tem até um exemplo aí. Tem até um exemplo aí. Diga aí, Giovanni. Tem uma curiosidade. Já tomamos esporro aqui por falar tanto de arbitragem, mas a arbitragem hoje foi péssima. Hoje a arbitragem apitou uma saída de bola com a bola dentro de campo. Só um detalhe. O nível é esse. Tá? O nível é esse. Acabou o jogo. Enquanto eu e o Fagundes estavam preparando pauta, vendo as coisas, pegando as imagens, fazendo as coisas para poder começar a gravar o vídeo, eu, como sempre, acompanho o Rennes, é um time que eu acompanho, estava passando, mudei na Star Plus, coloquei no Rennes. Mudei, aconteceu esse lance aí que vocês estão vendo na tela. O jogador de ataque do Montpellier faz uma entrada muito parecida com a que o Rafinha sofreu de Reguilhon, ainda mais leve. A do Montpellier ainda foi mais leve do que a que o Rafinha sofreu. O juiz deu vermelho direto, que era o esperado, nem chamou o VAR. O jogador do Montpellier reconhece que está errado, pede desculpa para o jogador adversário, o jogador do Rennes, fala com o árbitro e sai de boa. O capitão do Montpellier. É complicado. E com a gente, nada. O VAR não chama, nada. Não, bizarro. É absurdo. O nível de arbitragem na Espanha a gente vai até falar, fazer um vídeo depois, eu não sei se a gente vai lançar no TikTok, pessoal, para falar uma coisa sobre regra do futebol, gramado, essas coisas, que foi uma declaração que Xavi até deu, mas o nível de arbitragem na Espanha não deixa o jogo ser um espetáculo.
O nível de arbitragem, né? O critério da arbitragem oscila na partida. Tem hora que o árbitro é permissivo, tem hora que não é. Chegou no segundo tempo aqui, vocês estão vendo aí, ó. Do minuto 80 para lá, deu 6 cartões amarelos para os jogadores do Atlético de Madrid, deu um amarelo para Gavi e começou, marcou uma falta de Lewandowski em Depou, onde não existiu, que Depou pegou a bola com a mão quase caindo, uns negócios loucura. Então, assim, realmente atrapalha muito o jogo. A gente quer falar do espetáculo, vamos voltar agora mesmo já a falar do jogo, mas a arbitragem na Espanha realmente é complicada, não tem jeito. É terrível. O Xavi até no pré-jogo ontem, na coletiva, ele falou da questão do gramado, que é uma coisa que a gente vai trazer. Ele também falou que os jovens, as pessoas novas, não estão vendo mais um jogo de futebol inteiro. Quando querem ver, vem os melhores momentos. Para ter mais melhores momentos, precisam de gramados com condições boas de jogo. E aí as pessoas falam, mas é porque o jogo é longo. Desculpa. Eu vejo o NFL, eu vejo o NBA, eu vejo outros esportes que, meu irmão, é um dia inteiro. Eu perco para ver um jogo de NFL, eu perco 3 horas do meu dia, tranquilamente. Então, cara, não é por causa de tempo de jogo. Jogo de hoje, pessoal, marcou o retorno de De Jong e de Pedri, né? Pedri veio do banco, De Jong começou. E o impacto é imediato, né? É incrível. É incrível o quão à vontade hoje a gente vê um De Jong em campo. Um jogador que, agora sim, a gente vê o De Jong e fala bem assim, não, esse cara é indiscutível, um dos pilares do time. O time se organiza, o time tem mais controle, o time tem mais dinamismo. Pedro entrou no segundo tempo também e joga num ritmo só dele, é uma coisa incrível. O caos está acontecendo na partida e Pedro girando para um lado e para outro e voltando de lesão. De Jong não estava pronto para jogar 90 minutos hoje, foi substituído, mas o tempo que a gente viu ele jogando, 78 minutos de De Jong, meu Deus do céu, um deleite. Que saudade que eu tava desses caras, velho. É muito importante a gente ter esses jogadores em campo. É muito importante. O De Jong, eu já falei aqui, vou repetir, o De Jong seria titular de qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. Pode pegar qualquer time, pode pegar qualquer jogador, colocar o De Jong ali, o De Jong é titular. Ganha posição na hora. Não tem como. É um jogador que sabe, sabe a hora de dar o passe, sabe a hora de romper linhas. Ele teve uma recuperação na linha do meio campo, que o jogador do Atlético de Madrid tenta fazer um lançamento, ele estica a perna, pega a bola no alto, domina a bola com a perna na altura da cabeça dele, acelera, toca no Rafinha, não, toca no Ferran, o Ferran atravessa a bola pro Rafinha lá do outro lado. É um jogador que faz isso o tempo inteiro. É um jogador que é importantíssimo pro nosso esquema de jogo. Sim. E o que falar de Pedro? O Fagundes deu um exemplo até, eu vou citar porque foi ele mesmo que falou. Ele falou assim, ele falou para mim agora no pré-jogo, você fala que o De Jong jogaria de titular em qualquer lugar, mas o Pedro é o Barcelona. O Pedro é a essência do que é o futebol do Barcelona. É incrível. A gente olha pro nosso estilo e ele reflete tudo. Ele tem tudo que a gente precisa. É absurdo. E é um jogador jovem ainda, é um jogador que vai marcar época, é um jogador incrível, é um jogador que pode estar acontecendo caos, uma tempestade, ele no meio do mar, ele sabe qual o caminho que ele tem que seguir. Tomara que eles estejam disponíveis aí para os dois titulares contra o Raio Vallecano, porque daqui pro final tem muito jogo pegado ainda. Falando dos números, a gente nem falou dos números pro pessoal. 13 finalizações para o Barcelona, 13 finalizações para o Atlético de Madrid, 62% de posse de bola para o Barça, 38% para o Atlético de Madrid. Griezmann teve 2 excelentes oportunidades e parou em Ter Stegen, um muro a gente já sabe. E se contar até a bola na trave de Griezmann lá, são 3 grandes oportunidades, né? São 3 grandes, que foram 2 paradas ali, de letra e aquele com muitas pessoas na frente. E o Barcelona teve as suas oportunidades e também perdeu umas que, meu Deus do céu, a gente lembra de 2, que é o cruzamento de Lewandowski para Rafinha, que fez uma excelente partida assim, mas perdeu esse gol aí, e aquela bola que no final das contas eu não sei nem se seria impedimento ou Lewandowski estava antes do meio campo. O que aconteceu ali, gente? O que aconteceu ali? Lewandowski, Oblak, Rafinha do lado. Gente, que é Barcelona, não pode deixar o jogo virar o caos que virou por causa dessas oportunidades que perderam, pelo amor de Deus, pô. O Barcelona hoje podia ter tranquilizado o jogo. A gente perdeu. Segundo tempo a gente voltou melhor, claras, né, velho? Pô. A gente perdeu. Tanto que no primeiro tempo eu acho que a gente tinha dado 2 chutes. 2 chutes e 1 no gol.
que foi o gol. Entendeu? Então, assim, o segundo tempo a gente volta melhor. O Gavi fura uma bola sozinho dentro da grande área. A jogada segue. Lewandowski cruza pro Rafinha que não consegue finalizar. A bola bate no Rafinha. Bate no Rafinha. Então, assim, podia ter coroado a partida perfeita do Rafinha hoje. Magnífica. Depois a gente perde um gol num contra-ataque. Que o Fagundes ficou na dúvida do impedimento. O Lewandowski estava à frente do meio-campo, só que tinha um jogador do Atlético que estava um passinho atrás do Lewandowski. Então Ixi. não estava impedido. Absurdo, eu achei até que ele não tocou para o lado, vendo no tempo normal, eu achei que ele não tocou para o lado porque o Rafinha correu mais do que a jogada. Eu pensei que o Rafinha estava à frente da bola. Eu até comecei a mandar um áudio pro Fagundes para falar, pô, o Rafinha tinha que ter ficado atrás da linha da bola para receber o passe. Eu não lembro, eu só vendo depois. Apareceu o replay, o Rafinha tá acompanhando o tempo certinho. Ele só passa da linha da bola quando o Lewandowski chuta. Aí eu falei, meu Deus do céu. Como meu Deus do céu. Não, e você sabe que a gente não é um dos times mais sortudos do mundo, né? A gente só lembra da frase do Muricy quando acontece essas coisas, né? A bola pune, a bola pune. A gente fica esperando a bola punir. Na hora eu pensei. Naquele lance do Lewandowski que chutou todo torto para fora com o Black fora da grande área, eu pensei, a gente vai tomar o gol. Pensei na hora. Falando sobre escalação, tem um comentário aqui. Tem um comentário do Everton Coutinho. Vou puxar agora, que é o seguinte. No intervalo ele comentou. Isso aí. Beleza. Não dá para entender por que tirou o Ferran. Tava tão bem. Aí ele responde o comentário dele embaixo. Seria melhor ter tirado o Sérgio, que estava amarelado. Busquets de fato estava amarelado, deu aquela abraçada ali. Mas, gente, a gente não tá desse jeito para fazer alterações drásticas no esquema assim, o time da gente não sofrer, não. A gente carece de compactação, a gente carece de mais pessoas no meio campo. Então, assim, ganhando de 1-0, eu acho que não é o momento ainda não para isso. Talvez temporada que vem, quando o time estiver mais encaixado, dá para fazer algumas mudanças mais radicais, mudar para um esquema mais... Até mudou para um 4-2-3-1, depois da entrada de Pedri ali, com Gavi naquele falso ponta. Tudo é falso hoje, né? Você quer inventar a posição. Falso ponta, mas... Ferran tava bem, mas Busquets teria que ficar. Não tem como, não dá. A gente, até no intervalo, a gente conversou sobre isso. Não tava bem, não. Seria interessante fazer uma substituição para melhorar o time. E aí a gente falou, tá, mas quem sairia? Quem sairia? Não tem como tirar o Busquets de um meio campo contra o Atlético. Ainda mais com a gente com inferioridade numérica em todos os setores. Porque o Atlético pressiona muito bem quando pressiona alto. Tanto que, primeira jogada de gol foi com 2 minutos, uma bola no travessão, uma bola recuperada na intermediária defensiva do Barça. Sim. Se tira o Busquets, já era. Ainda mais com o De Jong sem condição de jogar o jogo todo, como ficou claro. Na hora que o Busquets estava com o short rasgado, quase que o Atlético de Madrid faz um gol. Então, assim, a gente precisava daquelas pessoas no meio campo para ocupar. Então só tinha como tirar ou o Rafinha, ou o Lewandowski, ou o Ferran. Um dos três ia ter que sair. Sim. Um dos três ia ter que sair. Só que não tinha como tirar o Rafinha, porque estava bem e era o jogador mais dinâmico, ajudando defensivamente, apoiando, fazendo tudo. Tanto que Rafinha só saiu lá no finalzinho da partida mesmo, 90 minutos. Mas é isso, pessoal. No finalzinho da partida, ainda foi aquele, vocês sabem como é, né? Aquela pressãozinha do adversário, todo mundo pressiona a gente. Enquanto que a gente não for mais letal no ataque, enquanto que a gente não for mais eficiente, a gente não vai conseguir matar as partidas. Então, todo jogo vai ser uma guerra assim. Não tem jeito. O que a gente precisa são os 3 pontos para colocar essa liga no bolso o mais rápido possível. Quarta-feira já tem um jogo complicadíssimo contra o Rayo Vallecano, do Easy Palazón, o Iniesta lá de Vallecas. Complicadíssimo. É complicado. Iniesta complicado demais. Pois é. E depois o Betis final de semana. Diferença aí, continua em 11 pontos, ainda bem, menos uma vitória aí que a gente precisa agora, só acho que são mais 5 vitórias, 4, a gente mais 4 vitórias, a gente sai com o título aí e vamos para cima. É uma vitória que a gente tem que agradecer a Deus, porque importantíssima, era uma vitória que muitos torcedores não contavam, teve comentaram até de empate, não foi, Giovanni? E o empate não seria um resultado ruim se a gente tivesse ganho Almeria, se a gente tivesse ganho Girona.
Aí um empate contra o Atlético, ó, seria filé. Mas a vitória veio, então muito importante, só que o Barcelona não pode cometer os erros ofensivos que cometeu hoje. Hoje garantimos os 3 pontos. Num próximo jogo, esses gols podem fazer falta. Tá? Então, vamos embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte. Segue a gente nas outras redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz essas coisas todas aí, que a gente precisa muito disso. Vambora. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.